Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, está começando mais um Bate-Papo das 6. E hoje eu, Larissa Garcia, estarei com vocês aqui nesta sexta-feira pré-feriadão. Falando em feriado, vamos aproveitar que a gente já introduziu, vamos dar uma olhadinha como é que tá Linhares, o pessoal viajando. Ainda o pessoal não começou, porque aí é início, né, da cidade, o trânsito, o pessoal subindo aí para Vitória, ainda tá bem tranquilo. Normalmente pré-feriado já começa... Olha só, aqui em frente à TV, essa câmera em frente à TV, o trânsito já está começando a ficar bem agitado, né, gente? Esse lugar aí dá muita gente subindo para os bairros do norte, ou é um pessoal subindo para Guriri, Conceição da Barra. O trânsito já está começando, o pessoal aproveitando aí feriadão, feriado de segunda-feira. Bem, vamos começar, né, gente? Damos uma olhadinha na cidade, vamos começar hoje. O tema hoje é Abril Verde. O que é isso? Abril Verde vai falar sobre a importância da segurança, de evitar acidentes e da saúde no local de trabalho. E para isso a gente vai conversar com duas especialistas. A gente tem aqui a Mirela Ribeiro, especialista em RH. Boa noite, Mirela. Boa noite. Também temos aqui a Jamile Pratissoli, psicóloga. Boa noite, Jamile. Boa noite, Mirela. Boa noite, Larissa. É um tema importante. Cada vez mais a gente precisa falar das coisas que a ciência descobre, né? E esse programa eu costumo dizer que é um programa de informação. Informação e prevenção é sempre mais barato, né? Mais barato até afetivamente do que financeiramente. Então, acho muito importante esse tema sobre o Abril Verde e talvez falar um pouco mais da saúde do trabalhador de forma geral. Com certeza, que esse é o que o tema propõe, né? O tema vai falar sobre como promover ações dentro das empresas, não só para evitar acidentes, né? Acidentes dentro das empresas, mas fazer do ambiente de trabalho um local saudável. Esse tema, eu confesso que eu não conhecia, né? Ele começou em 2014, o movimento começou em 2014, por conta do dia 28 de abril. Dia 28 de abril é o Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalhador. Estou aqui com a colinha para falar direitinho para vocês. Esse dia foi escolhido por conta de um acidente que aconteceu nos Estados Unidos, com a explosão de uma mina que levou 75 trabalhadores à morte. Então, por isso, escolheram o mês de abril, né? Então, é um tema que propõe promover ações para incentivar, para influenciar pessoas a terem essa conscientização. E é um tema importante não só para o trabalhador, mas para os empresários também, porque um ambiente de trabalho seguro é um ambiente de trabalho produtivo, não é mesmo, meninas? Sim, sem dúvida. Tem uma tendência mundial, né, e as pesquisas apontam que trabalhar a saúde mental do colaborador reduz os índices de atestados, né, os índices de acidentes e aumenta a produtividade. Então, existem empresas no mundo e
Eu fico feliz em falar que, inclusive, em Linhares, investindo na saúde do trabalhador, e eu acho isso fantástico, e tenho certeza, assim, eu não tenho dúvida, que se a gente fizer, né, um marco zero da produtividade dessas empresas hoje e daqui a um tempo, investindo nesse processo de saúde do trabalhador, na saúde mental do trabalhador, vai ter um índice de sucesso, uma estatística bem interessante. Você iniciou falando das empresas, né? Aqui em Linhares é um ambiente, é uma cidade muito fabril, a gente tem muitas fábricas. Vou direcionar a pergunta aqui para Mirella. Mirella tem uma expertise aí em grandes fábricas, né? Fábricas que importam muitos insumos aí, que saem daqui de Linhares. E assim, o que essas fábricas, o que esses ambientes, principalmente esses de grande porte, eles precisam fazer para evitar acidentes? Vamos começar pelo básico, os acidentes, né? Como evitar esses acidentes dentro desse ambiente? Você falou sobre o tema, eu estava aqui na minha cabeça, graças a Deus que eles colocaram esse tema como pauta, porque pensa que um SESMIT sofre, que é Segurança e Medicina do Trabalho, que está atrelada ao RH também. Eles sofrem muito porque é um processo de conscientização, é educação do colaborador. Quando essas empresas elas vêm para o Brasil, elas estão acostumadas com uma cultura lá fora. A cultura é uma cultura mais forte, né? Uma cultura de que realmente precisa do EPI, que não sobe sem o EPI. Infelizmente, algumas vezes acontecem algumas catástrofes, né? Alguns acidentes que não tem como medir, mas o básico é ensinado e é obrigatório. E quando chega no Brasil, vem esse processo de conscientização. E muitas vezes você dá uma advertência, fala uma vez, advertência verbal, e não resolve. E aí você vem com um processo de educação. Como tudo na vida, precisa ser educado. Então, tudo começa ali no processo de recrutamento e seleção. Estava até comentando antes da gente iniciar, teve um processo na semana passada de um técnico de manutenção e reparo que ele tinha que subir em postes, né, para fazer manutenção e reparo de rede de internet. E foi muito interessante que ele virou para mim, ele falou bem assim, mas eu vou ter insalubridade porque eu vou estar perto de alta tensão. Eu falei assim, gente, eu queria que todos os candidatos chegassem para mim e me fizessem questionamento, né, dessa forma. Eu falei, com certeza. Eu falei assim, vai que você encosta naquele cabo. Ele falou, por causa disso e tal. Eu falei, não, você vai ter sim a sua insalubridade. Então, é muito importante, além do processo de conscientização, a gente remunerar também as áreas de acordo com o perigo de cada uma delas. Periculosidade, insalubridade, porque o trabalhador ele se sente mais protegido. Não é só saúde mental, mas saúde física também. Então, envolve como um todo. E aí, enquanto você falava, eu falei assim, gente, é um sonho ter um mês só para isso. Porque eu não sei se vocês conhecem a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Então, é feito uma vez por ano dentro das empresas, como uma forma de conscientizar. E as pessoas já estão acostumadas. Vai lá, é uma palestra motivadora, é uma palestra dos bombeiros, é uma palestra de um psicólogo. E as empresas não inovam nisso. Não traz uma coisa diferente para que o colaborador ele realmente tenha uma conscientização e ele entenda o perigo daquilo dali. Porque não é só a plaquinha do estamos há tantos dias sem trabalhar com acidentes, mas é todo um processo de entender o porquê daquela ferramenta. Como a Jamile falou, graças a Deus, já tem muitas empresas, inclusive aqui dentro de Linhares, que elas já abriram o leque. Elas entenderam que não dá para continuar dentro da casinha, dentro daquela caixinha ali, e elas precisam ampliar. Porque hoje o colaborador, ele tem N formas de burlar o uso do EPI. Sim. E é terrível isso, porque não adianta, você pode até contratar a pessoa com um perfil excelente, ideal, faz os testes psicológicos, faz tudo que tem que ser feito, mas a gente não mede caráter. Então, se a pessoa coloca em risco a própria vida, como que eu vou assegurar para aquele empresário de que realmente é uma contratação bacana? Então, vai da conscientização de cada um, quanto que cada um quer viver, né? O que eu chamaria aqui de autorresponsabilidade, Perfeito. né? Assim, a educação, a conscientização. E aí é uma questão um pouco da Jamile, dentro do que eu já vivi, já li, mas é sobre como a gente tem uma tendência a ser cuidado, né? Como se a gente tivesse que ter sempre um grande pai para dizer para mim o que eu posso, o que eu não posso, me vigiar. Sempre terceirizar esse cuidado. Essa responsabilidade. Então, se eu estou falando da minha saúde, da minha segurança, aqui mais especificamente nas questões dos EPIs, da segurança de funções mais insalubres ou mais perigosas, eu preciso ter consciência de que a minha vida importa. De que uma besteirinha pode me colocar em risco.
A gente não consegue zerar todos os acidentes, porque existem alguns que são realmente alguma falha de equipamento, né? Algumas fatalidades, enfim. Mas aquilo que está na minha mão fazer, eu preciso fazer. Eu preciso usar aquele equipamento ele foi estudado, né? O engenheiro que pensou naquilo, ele entendeu aquela função, ele mapeou os riscos daquela função, ele estruturou tudo o que tinha que estruturar para dizer, esta função precisa desses EPIs. Então, esses EPIs, eles salvam vidas, e muitas vezes, a mesma ideia do cinto de segurança, né? Quando não salvam vida, minimiza estrago. Exato. Então, se eu tenho a possibilidade de minimizar estrago ou de salvar a minha vida, por que eu não vou fazer? Sabe? Então, eu acho que isso está dentro de uma cultura um pouco infantilizada, de que eu preciso de que alguém cuide de mim. Né? Quando, na verdade, falando aí da saúde mental, que seria uma outra vertente desse bate-papo, eu preciso ter autoconhecimento e tomar posse de que eu valho, de que eu sou importante, não só para mim, mas para os meus pares, para quem está na minha casa, para os meus colegas de trabalho. Falávamos há pouco, inclusive, sobre isso. Quando o acidente de trabalho acontece numa empresa, não mobiliza só aquele funcionário acidentado. O medo, a insegurança, ela paira para todo mundo. Então, a gente joga ali uma energia, uma ambientação, eu poderia até dizer um pouco estressante. Então, eu quero trazer isso para mapear a importância da gente ter esse cuidado, ter essa responsabilidade do uso dos equipamentos, que foi a pergunta inicial que você trouxe. Então, o que a empresa faz, ela tem que fazer. A gente precisa entender, a empresa precisa fazer esse mapeamento, ela precisa oferecer esses equipamentos. Mas eu, Jamile, enquanto funcionária, qualquer que seja a minha função, se eu tenho designado o uso de EPIs, eu preciso tomar posse, eu preciso usar. O movimento Abril Verde, eles têm um site, inclusive quem quiser conhecer o site, né, abrilverde.com.br. No site eles colocaram uma frase que eu achei interessante, que eles querem conscientizar que nenhum acidente acontece por acaso, né? Foi um acidente, principalmente dentro de uma empresa onde você operaciona as coisas, né? Tudo tem um segmento para ser feito. Vocês falando, né, a questão da autorresponsabilidade, mas enquanto empresário assistindo, pensando assim, eu não tenho como saber, eu falo com meus funcionários. Sobre isso. Então, assim, para o empresário, eu conversava com a Jamile, eu falava assim, porque muito mais do que fazer treinamentos, muito mais do que instruir, talvez o empresário não seria ter um agente fiscalizador, boas lideranças treinadas para isso. Como é que fica dentro desse ambiente? Até mudar essa cultura, como a Mirella trouxe há pouco, né? Essas empresas que vêm de fora, ela já vem um pouco aculturada. Os funcionários estão acostumados a usar, porque eles entendem a importância que eles têm. Não é a importância disso para o Ministério do Trabalho, né? Para a empresa. Porque tem que cumprir uma norma. Os funcionários já entendem essa cultura de que é bom para mim. Então, enquanto eu não entendo que isso é bom para mim, eu preciso ser vigiada. Aí, sem dúvida, eu preciso de líder. Falando da questão dos EPIs, que são questões mais técnicas. Ainda não cheguei nas questões emocionais disso tudo. Mas falando dos EPIs, sim, precisa de ter um agente fiscalizador. Porque como eu ainda não aprendi a pensar assim, eu ainda não aprendi a sentir assim, então se eu não sinto que isso é importante, eu não me comporto diante dessa importância. Eu preciso que alguém me fiscalize, né? A Jamile está contratada, precisa de EPI, de vez em quando eu tiro porque, incomoda um pouquinho, e vamos embora. Então eu preciso que alguém me fiscalize. Mas a partir do momento que eu entendi que isso é importante para mim, se eu fosse empresa, eu continuaria colocando agente fiscalizador mesmo assim, tá? Porque eu sou a responsável por essas pessoas que estão ali. Mas agora, eu, enquanto sujeito, eu não colocaria a responsabilidade da minha vida na mão do outro. Na mão de outro, exatamente. Eu ia trazer pra mim. Então, assim, eu vou cuidar de mim, vou fazer o meu melhor por mim. Então, eu vou usar meu EPI, o que eu tiver dúvida no manejo desse equipamento, eu vou perguntar. Aí nós temos o técnico de segurança, talvez nós temos o líder de setor, até o próprio colega ali do lado. Deve ter manuais, né? Acho que cada função tem o seu manual de conduta. Enfim, assim, recursos ele tem para saber como é que usa. Então, eu tô trazendo aqui, talvez pareça até um pouco grosseira a forma que eu tô trazendo, né? Porque ela é muito objetiva. Mas, assim, é para o nosso bem, é para o bem do profissional. E
E eu fico aqui aí eu vou entrar um pouco nas questões emocionais. Assim, É uma questão de autocuidado. Eu fico aí com a dicotomia sobre isso. Caramba, se eu não me cuido, será que eu entendo quem sou? Será que eu entendo a importância que eu tenho? Será que eu me valorizo? Aí vem a identidade, né? Quem eu sou, o meu propósito, o que eu tô fazendo aqui dentro dessa empresa. Porque assim, quando você falava, Jamília, eu tava aqui pensando nos DDS. Que são os diálogos diários de segurança. Então, eles são obrigatórios, Sim. né? Eles precisam ter, vai lá um técnico... Eles trazem a cultura, eles embutem a cultura, são importantes. Vai lá um técnico diariamente fala. Ele fala o quê, pra quem, como, quando, onde, de que forma... Porque às vezes entra por uma vez, sai pelo outro. E aí você falou assim, uma cultura infantilizada. Será que eu vou ter que ser babá daquela pessoa? E aí eu lembro que meu primeiro emprego eu trabalhei numa área de segurança do trabalho, né? Antes de me tornar especialista de RH, foi ali que eu comecei a observar o RH. E eu ficava impressionada a falta de respeito do funcionário, do colaborador com o técnico de segurança. O técnico ia, gastava saliva, gastava tempo, ele preparava o treinamento. Acaba desmotivando o próprio técnico, Caramba, né? E aí eu vi assim que não dava importância. Uma analogia aqui é o que a gente faz com os professores hoje. Perfeito. O cara sai de casa para me ensinar. Exatamente. Sabe? O cara sai para me ensinar e eu não vou aprender. Eu vou perder essa oportunidade. Então o cara tá lá para me cuidar. E eu não vou me deixar ser cuidado. E aqui eu só quero fazer um parêntese. Em hipótese alguma, eu quero com isso tirar a responsabilidade do empregador. Então, nós entramos numa questão mais profunda, né? Uma questão de mais autoconhecimento, porque assim, o que você me falava de você ter esse autocuidado, ter esse agente fiscalizador. Mas aí, mesclando aqui com o que Mirella falou, treinamentos. Como é que eu coloco essa consciência, esse mindset na minha empresa, que é preciso você ter cuidado com você mesmo? Sabe assim, eu não sei como você estava partilhando comigo que faz treinamento em empresas, eu sei que Mirella também faz. A empresa, ela busca isso, assim, implementar determinados mindsets. E vocês acham também que é necessário ter esse tipo de encontro, esse Total. tipo de momento de aprendizado? Porque eu vou te falar, tem muitas empresas que quando promovem esse tipo de acontecimento, ai, nossa, vamos para um treinamento, ai, poxa, né? Acaba não tendo essa consciência. Tudo muda com o olhar do dono. Isso que eu ia falar, assim, total necessidade, mas se o dono não compra o pacote, se ele compra o treinamento só porque precisa do treinamento... Então aí, alô, empresário. A cultura não entra. A cultura não entra. Não. Então, assim, se quem tá, né, nessa contratação, ele compra o seu trabalho porque é bonitinho, porque tá na modinha, porque a empresa agora que não investe na saúde mental do seu funcionário, ela não é bem vista. Ou porque o meu concorrente comprou. Ou porque o meu concorrente ele comprou dela, eu vou lá e compro também, mas não sabe nem o que é. A cultura não entra, você vai fazer e a cultura não entra. Exatamente. Então, bacana, a gente entrou num outro assunto, falando que tem total relacionamento sobre saúde dentro do trabalho, que é o quê? Liderança. Bons líderes, né? Agora eu direciono diretamente para você, então, Jamília. Sobre segurança. O pessoal tá chamando aqui, gente. Vamos entrar rapidinho, chamar o break. Já a gente já volta, porque o papo tá bom, a gente até se perdeu. A produção chamou aqui. Espero vocês, viu? Olá, estamos de volta e o tema hoje é Abril Verde. A gente está falando aqui sobre segurança e saúde no ambiente de trabalho. O papo estava muito bom, então a gente vai continuar de onde a gente parou. Estávamos falando sobre liderança, né? Agora esse momento de o quanto o líder ele precisa ter um amparo, uma saúde mental ali muito bem estruturada para conseguir liderar, para conseguir delegar. Para acolher um erro, não é? Um ambiente de trabalho que você tem um líder que explode, acaba contaminando em cadeia, né? E acaba atingindo ali a produtividade da empresa. A gente vive fenômenos sociais, né? A sociedade, ela é orgânica, né? Ela vai criando, vou chamar de uma vida própria, ela tem um movimento, então ela vai fluindo, a gente vai existindo, vamos agindo e ela vai se moldando, né? É um processo inevitável e, enfim, outrora, esses líderes mais rígidos, eles tinham uma assertividade ali nas condutas, porque nos fenômenos sociais daquela época, isso assim acontecia. Talvez até por conta da escravidão, falando de Brasil, que é onde eu estou, não sei falar a nível de mundo. Mas, atualmente, a gente sabe que esse tipo de liderança não é mais uma liderança aceitável, né? Até a questão do assédio, isso dá processo, enfim.
Mas o que a gente tem pensado nos líderes, né? Eles são... Pensa no líder, ele está no meio do caminho entre o patrão, né? E o funcionário. Então, ele é pressionado aqui, ele é pressionado... Ele tem que ser o filtro, né? Aqui, exatamente. Ele tem que filtrar aqui. Dependendo de como esse patrão é, ele consegue aprender com o líder, né? Porque o líder vai trazer o feedback daqui de baixo. Então, o líder, ele vai sempre fazendo essa conexão. Então, realmente, dentro da minha maneira de pensar, o líder é uma figura muito estratégica dentro de uma empresa. E quando esse líder, ele também está saturado, né, a tendência é que vai esburrar, né, vai esburrar. E quando ele esburra, o efeito que ele vai trazer nesse espaço de trabalho, o efeito emocional, e não tem como vai impactar na produção, é inevitável, né, é um derrame. É um derrame de emoções ruins. E isso pode deixar toda a equipe instável, insegura, amedrontada, estressada, ansiosa, deprimida, sei lá o que mais que pode advir daí. Jamile, você comentou, a gente estava conversando antes nos bastidores, que você tem feito uma assistência para uma empresa, um trabalho muito legal, que a empresa belíssimo. Estava pagando 6 meses de tratamento para seus funcionários. Não era isso? Eu queria poder até falar o nome das empresas, porque eu fico tão apaixonada assim, porque você pensa com esse um tipo líder de que estava trabalho. assim, completamente saturado, ter 6 meses de amparo, A empresa ajuda, paga ferramentas. no consultório, a sessão individual eu tenho algumas empresas. Essa paga 6 meses. Aí depois de 6 meses, se o funcionário quiser continuar, ele paga e ela manda outro funcionário. Então, ele vai fazendo assim. E eu fico muito encantada, assim, muito, muito feliz com essa parte humana dessa empresa. E uma outra empresa, que a gente faz um trabalho mensal com os líderes, um trabalho de autoconhecimento, sabe? Onde a gente passa são 2 horas, 2 horas e 20 numa chácara, e a gente vai viver. Então a gente trabalha até os pilares do coaching, né? Os 10 pilares do coaching. E a gente trabalha espiritualidade, saúde, autoconhecimento, setor emocional, enfim, várias coisas. E faz vivências em cima disso. E é outro trabalho que eu tô apaixonada em fazer. Encerramos o ciclo agora em março, em abril já vamos começar um novo ciclo. Começamos com 18 funcionários, estamos com 26. Uau. A Mirella, ela dá treinamento para equipes, né? Inclusive, já tive a oportunidade de participar do treinamento de equipe que Mirella deu numa outra empresa que eu trabalhei. E provavelmente, você sente esse feeling quando você tá ali com a produção, né? Com o operacional. Gente, Jamile estava falando aqui, eu tô aqui pensando. O pulo do gato é autoconhecimento. Não tem jeito. Se eu me conheço, não tem santo que me convença do contrário. É a minha identidade, eu sei quem eu sou. Então, ninguém pode falar ou dizer algo diferente disso. E isso facilita também no processo de conscientização e de uso de EPI, que é uma coisa, às vezes, simples, mas que escada se lava de cima para baixo. Já dizia minha mãe. Então, se você não tem um bom empresário que está engajado no processo, Jamile pode ir lá, eu posso ir lá, você pode ir lá, o Papa pode ir lá, nada resolve. Então, quando as pessoas estão engajadas desde cima até embaixo, de baixo até em cima, vira um ciclo. Então, as coisas fluem. E vira o jogo do ganha-ganha. Vira, exatamente. Porque é possível o jogo do ganha-ganha. E esse ganha-ganha não é comum. Quando você falou da empresa que está investindo... Mas assim, explica pra gente o que é o jogo do ganha-ganha. A gente conversando, como se todo mundo... Quando você falou da empresa que está investindo em saúde mental, eu tô aqui, cara, isso é incrível. Porque não é comum uma empresa investir em saúde mental, muito menos pagar para que vá até o seu consultório. Sim. Isso, assim, gente, é algo espetacular. No ano de 2024, as empresas precisam cuidar da saúde mental. Saúde mental em primeiro lugar. Quando eu estou bem comigo mesmo, tudo flui. O que eu acho legal, que a gente estava comentando aqui, que no final das contas, a gente tem aqui uma especialista em RH, psicóloga, mas que no final das contas, toda forma de evitar acidente vai acabar. É o ganha-ganha, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Esse é o jogo do ganha-ganha, onde todo mundo ganha. A gente precisa pensar numa coisa, a gente vive numa cultura capitalista. Então, a empresa, gente, ela não vai fazer, ela até vai fazer caridade. Ela vai separar um montante, e existem empresas que fazem, né? Mas ela não é instituída para trabalhar sem lucro. Sim, exatamente. Né? A gente também não tem que viver no mundo de Alice e achar que a empresa não tem que lucrar. Até porque certeza. se tudo der errado, quem vai ficar com o maior ônus é o empresário, é o dono da empresa. Né? Então, assim, e todo mundo pode ser um dono de empresa. Né?
Tá, vamos lá. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Eu não estou entrando nessa questão da distância social. A gente entende que quem nasce numa população mais abastada tem mais chances de crescer do que quem nasce na população menos desfavorecida. Não estou negando, porque acho que não é esse o tema de hoje. Mas isso eu entendo e não é sobre isso, tá? Eu acho que todo mundo pode correr atrás, mas eu entendo o desafio de quem não tem às vezes o que comer, né? Então, não quero entrar nesse eixo, porque não é o assunto de hoje. Mas aí, Jamília, é até legal você falar isso, porque eu costumo falar com meus irmãos. Só sabe mandar quem sabe obedecer. Eu falo sempre isso com meus irmãos. Isso aí. Então, assim, se você um dia quer ser um empresário, aprenda como ser um bom funcionário. Um bom funcionário. Né? É isso eu aí. falo muito isso lá em casa. Acho que agora você comprovou. Tenho até embasamento agora pra falar. E não é pra gente... Quando eu falo do jogo do ganha-ganha, onde todo mundo ganha, não é pra gente ter pessoas submissas que aceitam qualquer tipo de coisa, porque isso não é jogo do ganha-ganha. Então, quando você tem líderes que participam de um projeto como esse e trabalham-se, sabem quem são, ele vai saber diferenciar. O dia que eu, Jamile, cheguei lá porque eu dormi mal, porque eu briguei com meu marido, né? E a Mirella é esse líder que participou desse evento. Isso não é pra mim. Então eu vou acolher a dor do meu funcionário. E eu posso ajudar o meu funcionário. Ou, pelo menos, eu posso não ser gatilho para piorar a vida do meu funcionário. Então, assim, tem várias maneiras, que eu poderia dizer assim, infinitas vantagens de você ter uma equipe de líder bem trabalhada emocionalmente, com autoconhecimento. Então, esse funcionário que não dormiu bem, porque brigou com o marido, com a esposa, ou uma doença na família, que seja, pegou esse líder que dá esse colo. Às vezes ele vai intervir, porque ele nem sabe, ele não tem manejo para isso. Mas ele não foi o gatilho para piora, já é muito vantajoso para esse funcionário. E, quiçá, ele tem a coragem de abrir para alguém da equipe. Muito interessante você falar isso, porque o tema, né, da saúde do trabalhador fala assim, evitar acidentes e evitar o agravo na saúde do trabalhador. Né? Evitar que a saúde dele piore, seja por qual razão, igual você usou o tema gatilho, né? Não ser gatilho para uma coisa muito pior, que vai aumentar, vai virar uma bola de neve. E aí vamos pegar aquele líder que grita que você começou lá. Se esse líder, ele tá extravasando essas toxinas, se esse ambiente de trabalho é um ambiente nocivo, a chance de uma depressão, de um sintoma ansioso, de gatilhos até para psicose, de todas as doenças mentais que a gente tem aí. E aqui a gente está falando nem do burnout, que tem a ver com a empresa, com o trabalho, com a empresa. E aí vem o autoconhecimento. Quando eu trabalho o autoconhecimento, eu sei evitar o burnout. Opa, tô no meu limite. E aí eu consigo dizer para o meu chefe que eu não posso fazer aquela hora extra de uma forma gentil. Sem achar que esse chefe tá querendo me explorar. Mas você só sabe fazer isso quando você se conhece. Quando você se conhece. Hoje tem uma palavrinha muito da moda, que é o bem-estar, né? Só que as pessoas não têm conhecimento do que é o bem-estar. E quando você começa pelo autoconhecimento, você trabalha o bem-estar. Seja o bem-estar da saúde mental, seja o bem-estar, inclusive, da parte técnica. Quando o Jamile tava falando assim, do líder acolher, dar colo, aí a pessoa fala assim, eu vou dar colo. Gente, às vezes um colo é respeito. É o respeito. Respeito pela dor do outro. Então, assim, não significa que... ouvido, né? Não significa que ele chegou daquela forma que eu vou me igualar ao comportamento dele. Como diz mamãe, alguém precisa ter juízo. E esse alguém vai ser o líder. E às vezes é um dia que o líder também tá, assim, extremamente exausto, cansado. Mas ele precisa parar e pensar, conforme a Jamile falou, e analisar. Mas isso ele só consegue através do autoconhecimento. Autoconhecimento é muito importante e é a ponta do iceberg o autoconhecimento, porque começa mesmo quando você vai tratando de dentro para fora, conforme você falou, o processo de cura. Então são inúmeras coisas que você vai tratando. Jamile pode falar muito melhor do que eu, lá da infância até os dias atuais. Então tem muita coisa que reflete, só que se eu não olho para mim e eu não trato o que está aqui dentro, automaticamente todos os meus liderados sentem e vivem aquilo dali. E aí os acidentes, eles podem vir com muito mais veemência, com muito mais força. E aí você fala assim, meu Deus, mas de uma coisinha dessa... Exatamente. Gente, é uma coisinha. Às vezes é uma caneta que caiu no chão, uma cadeira que está fora do lugar, e aí as pessoas não conseguem ter esse discernimento, porque já está no caos, já está naquela loucura, desestrutura toda a equipe. Todo o time desestrutura. Aí eu falo que daqui, de um tripé começa a cambalear. E aí fica o líder sozinho,
com burnout, porque ele já está extremamente estafado mentalmente, ele não se aguenta, não aguenta mais ninguém, e aí ele começa a pedir as licenças. Vai saindo, vai se retirando e já não quer mais participar, já não quer mais estar. Bom é quando alguém se trata e quando não se trata e quando não aceita. Então não adianta o empresário investir, não adianta o engenheiro de segurança, o técnico de segurança ir lá falar no DDS todos os dias, o RH conscientizar, se a pessoa não tem amor pela própria vida. Que é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Esse tema, a gente entrar no burnout é extremamente necessário. É um tema que ele precisa ser falado. E justamente por isso eu vou chamar um intervalo comercial para a gente poder falar dele tranquilamente, sem ter que interromper. Então eu vou pedir para você esperar mais um pouquinho e voltar com a gente aqui logo depois. Estamos de volta, o nosso bate-papo. Hoje, continuando aqui, o tema Abril Verde. Nós estamos falando sobre a consciência para evitar acidentes no ambiente de trabalho e também um ambiente de trabalho saudável. No bloco passado, a gente começou a introduzir o tema burnout. Esse assunto, ele precisa muito ser falado, abordado. Tem pessoas que estão vivendo isso, não sabem o que estão passando. E também é legal, antes da gente já começar a falar sobre isso, o quanto a gente percebeu aqui, para evitar acidente, para ter um ambiente de trabalho saudável, produtivo, tudo no final das contas, nós chegamos em autoconhecimento, na empresa investir em treinamentos, em saúde mental. Então, nada mais justo do que a gente começar a abordar agora esse tema tão específico da saúde mental, que é o burnout, né? Vou pedir primeiramente para a Jamila explicar para a gente o que é o burnout. Se o paciente ele tem licença, né? Tem depressão, às vezes não só o burnout, mas a depressão também, eu sei que tem licença, né? O trabalhador hoje as doenças mentais, elas dão direitos, né, a atestado, e inclusive... até por isso, eu acho, até por conta do aumento do número de atestados e a pandemia, acho que ela veio corroborar com isso, começou-se a pensar em trabalhar a saúde mental nas empresas, né? Aliás, esse trabalho já vem desde antes, mas dado o fato de que aumentou muito o número de atestados em detrimento da saúde mental, que seja depressão, que seja burnout, que seja nível ansioso, síndrome do pânico, enfim, e por aí vai. Então, os atestados, se o funcionário se sente mal mentalmente, ele vai procurar um médico e o médico vai atestá-lo, é importante que ele siga esse preceito. Agora eu quero deixar uma coisa aqui, assim, falando de autorresponsabilidade, falando de que o teu emprego é importante, o teu dinheiro é importante, vá buscar uma ajuda quando realmente precisa, né? Porque a gente também tem aqueles atestados de final de semana, de segunda-feira, de feriado, né? É só um adendo, porque eu acho que isso é postura de vida, né? E isso vai dizer de quem é você, né? De quem sou eu, enfim. E eu gosto das coisas muito corretas, eu acho que esse tipo de... burlar essas coisas não tem a ver com doença mental. É só para separar uma coisa da outra. Então, quando eu falo aqui, se você não se sente bem emocionalmente, vai buscar o teu médico, o psiquiatra vai te dar um atestado. Nem toda empresa vai aceitar atestados de psicólogo, porque tem os parâmetros regulamentais ali da empresa de registrar esses atestados, nas né? normas e procedimentos, o tipo de CID e aí, de modo geral, o psiquiatra é mais certo que vai ser aceito. Algumas empresas aceitam, sim, os atestados de psicólogo. Eles aceitam atestado de comparecimento em sessões psicológicas, isso já é aceito, né? Não precisa ser do psiquiatra, você pode dar o atestado do comparecimento. Lembrando que uma sessão vai durar aí, em média, 1 hora, enfim. Então, não vai pegar um dia inteiro de atestado porque você foi no psicólogo. Né? Então tem isso também, mas é autêntico, isso é válido e é um direito do funcionário, né? Então qualquer que seja a sua necessidade emocional, de suporte emocional, você tem direito sim ao atestado. Sobre o burnout, né? Que é esse esgotamento, que é essa sensação até às vezes tem pessoas que até confundem com ansiedade, né? Porque o cérebro, ele pensa e não pensa em nada, o corpo dá um desgaste. Então cada um vai ter um sintoma ali um pouco parecido, um pouco diferente, mas ele é um esgotamento, ele é um cansaço, não é um cansaço comum.
Ele é um cansaço que você vai perdendo tuas forças, você vai perdendo a tua capacidade de poder de decisão, né? Então vai impactando numa série de questões. E o burnout, ele também tem um tratamento e o tratamento tá pertinho do atestado. O atestado, ele se faz necessário. É preciso retirar esse sujeito desse espaço que traz o gatilho, né? Pra você cuidar e depois você voltar. Mas o que eu acho mais bacana sobre tudo isso voltando a falar da questão de aprender a saber quem você é, do seu conhecimento. E você percebe que suas forças estão se esgotando, e você percebe que você está ali com esse esgotamento físico e mental, né? Irritadiço até, já não consegue dormir bem. É legal você conversar com o teu líder, né? E aí, de repente, antes de você se afastar ou transbordar, vocês arrumam estratégias. Porque o que acontece? Eu não percebo, o burnout, muitas pessoas não percebem que estão... Só ficam imersas aqui. Até falhar. Até errar. Até falhar, perfeito. Né? Até começa a errar. A nível de acidente de trabalho, isso é importantíssimo, porque assim, se eu não tô percebendo que eu tô... eu costumo dizer que é como se fosse... Não são os mesmos sintomas, tá? Mas assim, eu tô de pilequinho, eu tô tomando aqui uma taça de vinho, 2 taças, na terceira eu já nem sei que eu tô de pileque. O burnout é mais ou menos isso. Não são os mesmos sintomas de um pilequinho, tá? É só assim, a noção, eu não tenho a noção de que eu já tô alterada, mas eu estou alterada. E você normaliza aquilo, E você normaliza. É como se fosse um processo de produção. Eu tenho que passar a peça, eu tenho que montar a peça, e eu já tô me acostumando a acordar todos os dias cansado. É normal, é normal. O que é comum acontecer com burnout? Trabalha com trabalhos de alta periculosidade, é o prato cheio para acidentes. Isso. E o que é comum acontecer? Mexer na autoestima. Porque eu começo a não conseguir fazer o meu raciocínio de um jeito que eu fazia antes. Então eu não consigo o mesmo time que eu agia antes, então eu começo a me cobrar. Eu não tô bem, eu não tô sabendo fazer, eu tô ficando burra, nananã. Então entra ali num ciclo vicioso negativo. E pode entrar junto, assim, uma depressão? Pode. Ansiedade, né? Depressão. Ansiedade. Porque, assim, a depressão é a doença do século. Mas aí vem da predisposição de cada um, né? Se você tem a predisposição para depressão, o burnout pode ser um gatilho. E ao invés de você se afastar do trabalho para cuidar do burnout, talvez sua depressão vai durar 1 ano. Depende de pessoa para pessoa, de como trata, enfim. Então, sim, pode ser um gatilho para depressão. Mas é sério, é real, é sério. E a gente precisa de cuidar. A gente precisa entender quando que o meu... quando que eu tô ficando no automático, né? E um líder bem preparado, ele pode identificar. E aí ele vem, Jamile, assim, tô percebendo isso, o que você acha daquilo? Jogo do ganha-ganha. Exatamente. Agora, Mirella, eu vou direcionar agora para você. Como que é a equipe de trabalho? Porque muitas vezes o burnout, ele vem com sobrecarga, né? Sim. Às vezes um funcionário está ocupando diversas funções. Às vezes ele está sendo cobrado mais do que ele recebe para ser cobrado. E às vezes ele não está tendo reconhecimento daquilo, então aquilo vai crescendo. É claro que a gente tem aí os problemas da vida contemporânea, né? Muita tela, pouca qualidade de vida, pouco esporte, etc. Mas também você tem qualidade de sono muito ruim. Acho que é o que mais influencia. Mais influencia. Mas você também tem ambientes que te levam a isso. Que geram isso, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande. Jamile pode até falar melhor sobre isso, que é o autodiagnóstico. Tem muita gente que começa a se autodiagnosticar com burnout e aí eles começam a se automedicar. Eles não procuram, né? Aí vira um samba do crioulo todo. Não, e é um ciclo vicioso, porque as pessoas hoje elas tomam remédio fortíssimo. Porque esses medicamentos para saúde mental, gente, eles são medicamentos que necessariamente eles vão trazer algum outro desconforto. E se você não entende o que ele vai desconfortar, você começa a pirar em cima disso. Não, e aí ele sana, por exemplo, o cansaço, digamos assim. Só que ele vai e aumenta a sua irritabilidade. Sim. Aí você leva isso para dentro do ambiente de trabalho. Aí chega lá, o ambiente de trabalho é um ambiente de pressão, de sobrecarga, e você vai no RH várias vezes, eu não tô aguentando, tá muita pressão, eu preciso de mais gente. Aí você contrata mais gente. Aí na hora da entrevista, você não tem como diagnosticar, primeiro porque o RH não é médico, de saber que aquela pessoa
pessoa tem alguma tendência, alguma coisa. Algumas empresas que já têm o médico no trabalho, o médico facilita essa entrada. Então, ele vai, ele observa se está fazendo algum tratamento, se está fazendo algum acompanhamento. Então, é mais fácil de identificar, sei lá, às vezes uma crise, né? Agora, quando não tem, a pessoa, ela precisa procurar um médico. E aí tudo começa no seu dia a dia, ali às vezes é um líder ou às vezes é um operacional mesmo, então ele tem que aprender, volto lá no autoconhecimento, ele tem que entender que não é normal, não está normal. Eu não sou essa pessoa, eu não acordo cansado assim todos os dias. E se eu acordo, eu não tenho que acordar. Tem alguma coisa de errado. Exato. Eu tenho que procurar uma solução. Agora, eu quero falar do ponto de vista do governo federal, que tem projetos muito bacanas e diretrizes para cuidar do empregador quando a empresa não tem esse cuidado. Porque nós falamos aqui, por muitas vezes, sobre empresas que estão se abrindo para esses cuidados. Sim. Mas o burnout também tem muito a ver com a empresa que pressiona demais. Exatamente. E existem essas, elas são reais, elas estão aí. Então, o governo e a portaria lá, que eu esqueci o nome, mas o Ministério do Trabalho, ela criou protocolos. Então, ela tem diretrizes e as empresas precisam seguir essas diretrizes. E hoje, quando o funcionário se sente muito estressado e não tem na empresa esse líder que consegue dialogar, essa empresa que só quer pressionar, nós temos as UBSs, que são as portas de entrada. Então, você vai procurar... Não tem médico do trabalho nessa empresa. Se tiver, você vai procurar o médico do trabalho da empresa. Mas, se não tiver, o serviço público, ele está se paramentando para acolher esses funcionários. Então, falando agora do ponto de vista de uma empresa que não preza pela saúde mental do seu funcionário, que tem essa dinâmica um pouco mais opressora, né, mais desgastante, nós temos o serviço público e eu não tenho aqui para vocês para trazer os dados, mas nós temos várias diretrizes que ancoram o funcionário, ou seja, ele não está sozinho. Então, busque ajuda sempre que precisar. De preferência, antes de adoecer de um jeito muito grave. Se você consegue perceber que está entrando ali, né, num circuito ruim emocional, vale a pena já buscar a tua ajuda. E junto com o teu médico ou com o teu psicólogo, vocês vão diferenciar se já é um burnout, se não é, se tem a ver só com a sua vida pessoal, se tem a ver com a vida do trabalho, né? Então, vale a pena você abrir. E a gente falava há pouco como que tá de mais fácil acesso, né? Essa questão da saúde mental, ela tá muito mais receptiva. Os órgãos públicos estão mais abertos para fazer esses diagnósticos, para encaminhar para quem precisa, né? E eu posso falar, porque eu trabalho na UBS dos Três Barras. Serviço público nunca é perfeito, nem no particular, nem no privado, mas a gente tá tendo bons médicos, né? Tá tendo um espaço bem legal para quem chega para nós. Meninas, o papo tá bom, a gente vai encaminhando para o fim. É um tema que nós poderíamos continuar, assim, entrar noite adentro falando sobre isso, especialmente que esbarra, né, saúde do trabalhador esbarra diretamente ali na saúde mental. Então, home office, a gente poderia ter falado sobre a necessidade, né, de você ter um ambiente ali legal para trabalhar dentro de casa. Mas nós vamos chegando ao fim, considerações finais, eu vou deixar vocês se despedirem aí à vontade. Pode ficar à vontade. Bom, agradeço a oportunidade e lembrando que tudo começa no autoconhecimento. Então, quando a gente se conhece, a gente entende os nossos pontos a serem trabalhados, fica mais fácil de identificar as doenças. Eu falo porque eu já passei por isso. Então, quando eu me conheci, eu falei assim, eu tenho certeza que essa não é, mas eu preciso avaliar o que é. E procurei uma ajuda médica, fiz os exames de sangue e eram apenas suplementação. Então, isso é muito importante, a gente se conhecer para que a gente entenda e vá direto na causa. E lembrar que o autoconhecimento, ele tá aí para todo mundo. Basta as pessoas acessarem. Eu quero agradecer também a oportunidade. Foi um prazer estar aqui, né? É muito bom estar com um bate-papo assim gostoso e fluido, né? Como foi, muito interessante. E façam bom uso das informações, cuidem-se, tenham autorresponsabilidade, assim, em hipótese alguma eu quero tirar a responsabilidade dos gestores, né? Da gestão pública ou dos empresários. Mas acho que a gente precisa se valorizar, se amar, se respeitar. E a autorresponsabilidade, ela diz disso. Qual é o meu limite, o que eu dou conta, o que eu não dou. Isso me ajuda a não adoecer, a não entrar em dependências, né? Álcool, drogas e uma série de coisas. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.
Bom, gente, esse foi o nosso bate-papo das 6. Nós vamos ficando por aqui. Quem quiser nos acompanhar, é só procurar lá TV Sim nas redes sociais, rever esse conteúdo que está tão rico de conhecimento, vale a pena. E eu agradeço novamente a vocês, meninas. Nós vamos ficando por aqui. Bom feriado a todos, boa sexta-feira e até uma próxima edição. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida.